A Câmara dos Deputados concluiu a votação sobre as alterações na Lei de Improbidade Administrativa. A proposta havia sido aprovada em junho, mas com as alterações feitas pelo Senado, a matéria teve que ser analisada novamente pelos deputados. Agora, o texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A principal alteração na lei é que agora é preciso a comprovação de dolo, ou seja, a intenção de cometer irregularidades para a condenação dos agentes públicos. Bom, para entender melhor as alterações nessa lei de improbidade administrativa, está conosco o advogado doutor em Direito do Estado, o Fernando Vernalha. Olá, Fernando, boa tarde, obrigado por nos receber. Boa noite, Felipe, boa noite a todos. Prazer é todo meu. Ô, Fernando, a lei, como está agora que vai à sanção presidencial, ela dificulta punições aos agentes públicos ou, como disseram muitos parlamentares, ela corrige algumas injustiças? Olha, eu creio que ela corrige injustiças. Eu acho que a lei traz aperfeiçoamentos. Essa já era uma demanda histórica, né? A demanda por uma atualização da lei de improbidade para implementar aperfeiçoamentos em função de um diagnóstico que nós temos de muita flexibilização na aplicação da legislação de improbidade. Ela tem, junto com os maus gestores, ela tem levado os bons também, porque nós temos uma régua, afrouxamos a régua da improbidade, né? Então, em muitos casos, meros ilícitos, meras ilegalidades são equiparadas a atos de improbidade. E, com isso, as sanções de improbidade, que são sanções muito graves, associadas a condutas de desonestidade, são aplicadas a agentes probos, bem intencionados, mas que, por uma infelicidade, adotaram uma interpretação diversa daquela interpretação do Ministério Público ou do próprio juiz. Então, na minha percepção, eu acho que nós precisávamos fazer ajustes na lei de improbidade. Eu acho que, na grande maioria dos ajustes que foram feitos, eles são positivos, eles significam um aperfeiçoamento à lei de improbidade, e eu acho que contribuirão para trazer maior segurança jurídica na aplicação dessa lei aos casos concretos. A gente tem uma outra questão que agora só o Ministério Público que vai poder pedir investigações nos casos, né, Fernando? Exato, houve também uma redução da legitimidade para a propositura das ações de improbidade, mas na prática, né, o que nós já víamos realmente a concentração ali nas mãos do Ministério Público do poder de ajuizar ações de improbidade. Quer dizer, quem vinha ajuizando, tanto instaurando inquéritos civis e ajuizando ações de improbidade administrativa é o Ministério Público. Poucas ações têm sido ajuizadas por outras pessoas, então eu não creio que essa inovação tenha muita repercussão prática, né? Eu acho que, de fato, a grande novidade é a exigência do dolo, né, da intenção de agir para a caracterização da prática de improbidade. Isso vai impor um ônus argumentativo, né, ao Ministério Público e ao próprio juiz para a caracterização das práticas de improbidade, mas, por outro lado, eu acho que trará uma régua mais justa, né, porque apenas aqueles agentes públicos que cometerem atos de desonestidade com a intenção de alcançar o resultado ilícito é que estarão submetidos a sanções de improbidade, estarão sujeitos a serem responsabilizados pela prática de improbidade. Costuma-se fazer uma crítica a isso, né, no sentido de que isso pode ampliar práticas de corrupção e dificultar a capacidade do Estado em punir, né, os desvios de improbidade administrativa. Eu não concordo com essa crítica, porque o que nós percebemos historicamente, né, é que a efetividade no combate à corrupção e aos desvios está muito mais relacionada à capacidade do Estado de investigar e a capacidade do Poder Judiciário, né, de processar com celeridade as ações judiciais e aplicar as sanções ao final do processo, do que a essas sanções, do que ao incremento das penas, por exemplo, da legislação de improbidade, ou mesmo da flexibilização da régua da improbidade. Basta lembrar a Operação Lava Jato, né, que, embora a gente possa criticar a Operação Lava Jato pelos seus excessos, o fato é que ela trouxe resultados muito positivos no combate à corrupção,
tendo de demonstrar a intenção do agente em cometer os crimes, né? Então, esse é um ônus argumentativo que pesa sobre o Ministério Público, que pesa sobre o juiz, quando ele tem de analisar o caso, né? E fazer o enquadramento das práticas ali aos conceitos da lei de improbidade, mas é preciso que seja assim, do contrário, a gente vai estar submetendo administradores públicos probos, né, e que eventualmente bem intencionados, mas que por alguma infelicidade adotaram uma decisão de política pública ou uma interpretação da legislação e do ordenamento jurídico diferente daquela interpretação que tem o controlador ou que tem o juiz, e dessa forma estarão sujeitos à responsabilização pelas práticas de improbidade. Então, na minha percepção, essas inovações, pelo menos na sua grande maioria, são bem-vindas e eu acho que elas contribuem para oferecer maior segurança jurídica para a aplicação das penas de improbidade aos agentes públicos, né, que sejam processados por isso, porque as penas são muito graves, então é preciso que seja demonstrado, no caso concreto, a prática de improbidade. E a prática de improbidade, na minha percepção, por ser equiparável à prática de desonestidade, ela exige a demonstração da intenção do agente em alcançar o resultado ilícito. A questão interessante que você colocou é essa questão da celeridade nos processos, né? Porque todos esses processos geram aí também custos para a máquina pública, né, Fernando? Exatamente. Essa é uma questão importante e histórica, na verdade. O Estado tem sido ineficaz, né? Não só no âmbito criminal, não só em relação às ações de improbidade, mas de um modo geral. O Poder Judicial é moroso e é ineficaz. E isso, claro, que gera uma sensação de impunidade quando se trata de desvios, né, de função pública, de crimes contra a administração pública, de práticas de improbidade, é muito natural. Agora, nós não podemos, para compensar um problema, que é a incapacidade do Estado, né, em processar com celeridade as ações de improbidade, ou mesmo a incapacidade do Estado em investigar os ilícitos de improbidade, com o afrouxamento da régua da improbidade, porque dessa forma, pelo menos no meu entendimento, nós estaremos também alcançando bons gestores públicos, bons administradores públicos que não praticaram, eventualmente não praticaram atos de improbidade, mas que dessa forma estarão sujeitas às penas de improbidade, que são penas muito graves, como eu já disse, porque estão associadas à prática de desonestidade. Agora, teve um destaque só aí que foi rejeitado pelos deputados, né, que era esse de dar o prazo de até 1 ano após a publicação da lei para que o Ministério Público manifestasse o interesse na continuidade de um processo de improbidade. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre esse ponto, esse destaque da lei, Fernando. Porque o Ministério Público pode manifestar o interesse em assumir a ação no caso da ação de improbidade ter sido proposta por outra pessoa, tendo em vista que, a partir de agora, quem deterá legitimidade para ajuizar as ações de improbidade é o Ministério Público. Então, esse é o prazo que foi previsto para isso, para essa providência, e eu acho que, aí eu concordo que nós deveríamos ter atribuído até um prazo maior do que esse, em função de aí nós termos um regime de transição, né? Eu acho importante que haja um prazo adequado para que o Ministério Público possa avaliar os casos e, eventualmente, assumir o polo das ações. Tá certo. Queria, então, agradecer demais a participação do advogado, doutor em Direito do Estado, o Fernando Vernalha. Muito obrigado pela entrevista, viu? Eu aqui agradeço, estou à disposição. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Mesmo com a queda no número